entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, minha irmã. Alô, minha irmã. Já chegou o postinho J.R. Estamos de volta, começando aqui, minha gente, mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017. Estamos começando uma nova semana. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ei, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos queridos ouvintes e os nossos amados debatedores. Então, pelo WhatsApp, você sabe, né? Participa com a gente por escrito, dando a sua opinião nos temas do debate, que o JR daqui a pouquinho vai contar cada um deles aqui, e participa com a gente contando a bênção do debate na sua vida através de áudio. Entre 11 e meio-dia você manda pra gente, faz aquela gravação legal, num lugar sem muito barulho, pra gente poder ouvir o que você tem a dizer sobre o debate. Marcela, essas, hein? Não, hoje eu falei No um lugar sem muito barulho. No lugar tranquilo. Eu falei tranquilo. Você falou não, hoje, tranquilo? não, engraçado, senhor. eu já tô ouvindo você falando atenção. tranquilo. Não, tô prestando. E olha que eu presto atenção. Tá ligado. Ô, Marcelo, então o nosso ouvinte pode encaminhar a opinião dele por áudio, por texto pra gente. E a mensagem, o testemunho sobre a importância do debate 93 na vida dele, uma palavra, sabe, ouvinte, aquela experiência que você teve com Deus aqui e que isso serve para edificar a vida de outros tantos, né? Testemunho deve ser sempre para a glória de Deus e para a edificação. É assim que nós entendemos. Tá correto, Marcelo? Eu falei certinho? Falou direitinho. Certinho? Então tá bom. Então tá bom. Quero agradecer a você, ouvinte amado, sua companhia, sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93. Vamos ouvir aqui a Janete. Alô, Janete! Bom dia, JR. Aqui é Janete, do Parque Colômbia, sou da Assembleia de Deus. Olha, JR, esse debate é maravilhoso. Não perco um. Ai, JR, adoro quando você fala baixinho. Adoro ouvir todos os debatedores. Esse debate tem sido uma bênção para mim, para minha família. Os meus pais também ouvem, não perdem o debate. Mas, JR, que Deus abençoe a todos vocês aí, tá bom? Benção Um beijão, pura. tchau. Ei, Janete! Deus te abençoe, Janete. Dê um abraço na família aí da sua igreja, seu pastor. Deus abençoe muito a vocês aí. Obrigado pelo carinho da audiência. Estão começando bem a semana aqui na nossa 93 FM. São 11h08, minha gente. 11h08. Olha quem tá cantando aqui, ó. Aí, CD de que ano que deve ser, ó? Marcela Bastos, faz a pesquisa aí pra nós. De que ano é o CD que contém a música Batei Palmas? Dê uma pesquisa aí pra nós. Muito bem. Olha aí, minha gente, Jesus quer que eu fique rico. Essa foi a desculpa que o americano John Michael, o cara tem nome de rico, não tem, gente? John Michael, ele deu por ter roubado 7 bilhões de dólares em transferências fraudulentas. Ele criou um esquema para conseguir dinheiro e pagar uma dívida com o governo federal. Segundo os investigadores, ele disse: Jesus quer que todos sejam ricos. E com o esquema criminoso iria conseguir, disse ele, obter a riqueza que Jesus criou para ele e que pertencia a ele. Quero ver sua opinião, minha gente, sabe por quê? Porque é uma desculpa mais do que esfarrapada, a gente sabe muito bem disso, mas vamos lá, quero ver, de repente alguém pode dizer assim, não, eu também creio nisso, JR, por isso que eu faço isso, eu faço aquilo, ainda que seja legal, ouvinte, quero ouvir aqui a sua opinião, sua participação, sua palavra. O que são as riquezas de acordo com a Bíblia? Muitos fazem referência ao que a Bíblia diz em Isaías, comer o melhor desta terra, para afirmar que o que Deus tem para seus filhos é riqueza. Realmente é isso? Que tipo de prosperidade um filho de Deus pode esperar nesta terra? Quero ouvir sua opinião e a sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Teologia de Comunidade do Reino Unido trouxe uma perspectiva curiosa. As igrejas dariam um melhor testemunho de Cristo
se não estivessem fechadas na maior parte do tempo. Essa pesquisa levou em consideração a opinião de vizinhos, de pessoas do relacionamento ali próximo às igrejas, e eles constataram algumas coisas curiosas. Por exemplo, se a igreja oferecesse algum tipo de serviço com alta demanda na comunidade, uma creche, um contraturno escolar, o mesmo estacionamento da igreja aberto durante a semana para carros particulares, essas ações criariam pontes entre a igreja e a comunidade, a vizinhança, facilitando até mesmo a pregação do evangelho. Você concorda com essa pesquisa? Igrejas mais participativas no dia a dia da comunidade, o que você acha que falta para que isso aconteça? Estamos muito trancados dentro das paredes dos nossos templos. Qual a nossa sugestão para integrar igreja e vizinhança? Quero a sua opinião sobre esse assunto. Estou aqui lamentando profundamente também o ocorrido ontem, por ocasião do jogo Flamengo e Botafogo. Uma pessoa morreu, minha gente. Um torcedor morreu. 7 ficaram feridos numa briga envolvendo os torcedores antes da partida. Sabe o que é isso? É briga marcada, é briga agendada, é briga que estava lá planejada para acontecer. O que faz uma pessoa de uma torcida querer brigar com a outra a ponto de não apenas agredir, mas matar a pessoa? É impressionante. Não é o único caso, evidentemente, mas nós precisamos colocar esse assunto aqui, sabe por quê? Porque no meio dessa turma toda nós temos gente aí que já ouviu o evangelho, gente que de repente está até ouvindo a rádio agora, está aí ouvindo o nosso programa agora, e nós precisamos tratar sobre esse assunto, afinal de contas faz parte do nosso dia a dia. Procuro viver, diz aqui uma querida ouvinte, aliás, um querido ouvinte, de maneira santa, mas parece que as coisas certas atrapalham mais do que ajudam, minha gente. Eu tô aqui solteirinho, e a minha ex, sabe a minha ex? Conhece a minha ex? Não, conheço a ex não. Mas a minha ex, diz ele aqui, preferiu se casar com um cara que atrai descaradamente. Tenho amigos que se relacionam, tá entendendo, ouvinte? O que é relacionam aqui? Entendeu, né? Tenho amigos que se relacionam antes do casamento, algumas amigas até engravidaram e hoje parecem viver muito felizes, enquanto eu permaneço fiel a Deus, porém virgem e solteiro. Posso estar enganado, mas tenho a impressão que as pessoas que levam a vida errada e distante de Deus sempre conseguem se dar bem. É isso mesmo? Como conviver com esse problema? Quero a sua opinião, ouvinte amado, participando conosco aqui agora do nosso Debate 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. O pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Que palavra, que perspectiva tem o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a nossa mesa aqui de debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Realmente esta é um tema muito pertinente, porque a gente se depara com pessoas que volta e meia levantam essas questões, JR. Pessoas que lidam com a realidade da vida, com as circunstâncias da vida, que estão lutando para ter uma vida de santidade, e santidade é fazer aquilo que é o certo, fazer o que é a vontade de Deus. E aí eu preciso dizer uma coisa, JR. Viver a santidade, viver a vontade de Deus, em alguns momentos nos fará perder coisas, abrir mão de outras. Viver a vontade de Deus nem sempre vai gerar coisas positivas no sentido da ótica social, da ótica material, da ótica daquilo que é a ética desse tempo. Viver a vontade de Deus em alguns momentos é viver momentos de aflições, né? O Senhor Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, e boa parte das aflições vem porque a gente quer permanecer numa vida que agrada a Deus. Então, eu entendo que o evangelho não é uma facilidade para a vida. Eu entendo que o evangelho é as boas novas do Senhor, que nos garante até enfrentar as dificuldades por permanecer fiel. Quantos personagens bíblicos, quantos homens de Deus, a história da igreja, a história missionária que está lá na Bíblia, Paulo, quantas dificuldades o apóstolo Paulo passou por permanecer na santidade, permanecer fazendo a vontade de Deus. Isso faz parte. Pastora Leia Mendonça, nossa querida Leinha Mendonça, cantora da MK, pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Pastora, muito bom dia, seja bem-vinda. Leinha, que pensa você sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos os
debatedores, todos os que estão nos ouvindo nesta manhã, que Deus nos abençoe. Quando eu li o e-mail, a impressão que eu tive, né, não sei se os demais debatedores também tiveram essa impressão, que fizeram uma propaganda quase que enganosa do evangelho para este rapaz, porque parece que ele pensa que o evangelho é só prosperidade, festa, né? Vontade própria realizada, mas a verdade é que fazer a vontade de Deus, andar em santidade, ser santo, significa andar na contramão deste mundo, andar na contramão da sua própria vontade, né? Quem ama o mundo está na rota do mundo, mas quem ama o Senhor e resolveu ser santo, vai andar na contramão do mundo. E, às vezes, isso vai se chocar com as nossas próprias vontades. Porque antes de benesses, antes de festa, antes de realização dos nossos desejos, dos nossos sonhos, né? Existe morte do eu, existe perdas, existe cruz, existe renúncia e pouco está se falando sobre isso. Então parece que as pessoas estão sendo criadas, geradas dentro da igreja com uma percepção quase que errada, né? Eu não perco nunca, eu não posso chorar, eu não posso ter morte dentro de casa, enfim. Então, o que a gente quer tratar aqui nesta manhã é que os fins não justificam os meios, né? As pessoas podem até parecer que estão se dando mal, mas se estão quebrando princípios bíblicos, é só uma impressão mesmo, a impressão que ele disse que está tendo. Então, a gente quer falar sobre isso hoje. Muito bem, quero ouvir a opinião também do pastor Zenóbio Fonseca, da Comunidade Livre em Icaraí. Bom dia, pastor, bem-vindo. Bom dia, pastor JR, demais amigos e irmãos pastores da mesa. Eu achei que esse tema é muito relevante, bem atual, porque ele retrata, JR, uma crise que muitas pessoas têm vivenciado, assim como a pastora Leia já fez uma abordagem inicial, mas é uma crise quando a gente conversa com alguns jovens, ou pessoas que estão, às vezes, um pouco, não casaram nessa crise. E eu observo que a Bíblia é um livro perfeito, maravilhoso, um grande manual de vida. E ao ler esse texto, me reportou ao Salmo de Asaf, ao Salmo 73, que fala da crise que Asaf estava vivenciando, uma crise da alma, aonde ele fazia tudo que era lícito, conhecia, e de repente ele começou a olhar para o lado e começou a entender que aqueles ímpios, aquelas pessoas prosperavam mais, e me fez lembrar, né, esse jovem, essa pessoa que coloca aqui que ele é fiel ao Senhor, ele coloca assim, me permaneço fiel a Deus, mas a minha ex, ele começou a ficar preocupado com o crescimento aparente, a felicidade aparente de alguém que estava gozando de benefícios humanos que, na verdade, são contrários aos valores cristãos. Ou seja, ele estava perdendo, aparentemente, a visão dele, uma visão daquilo que Deus nos mostra celestial para a visão terrena, olhando para o lado. Era mais ou menos o que Asaf passava. Eu queria só rapidamente ler aqui 2 textos pequenos do Salmo 7,3, que diz, Salmo 7,3,2, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. É mais ou menos esse caso aqui. Ele olha para a ex dele, ele olha para o amigo, ele olha para o outro. Não, fulano está tendo intimidade sexual no casamento, Beltrano está dando certo, e eu estou fiel aqui, estou passando os apertos da vida. Ou seja, a vida de cristão é renúncia, é na contramão, são valores cristãos. E Asaf, um pouco mais à frente, terminando essa fase inicial, ele diz, certamente, versículo 13, me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ele pensa nessa crise ao ponto tão forte, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. E aí ele tem uma visão de Deus, ele consegue entender aquilo que Deus planeja pra gente para um futuro, as bênçãos celestiais. Ele fala, até que entrei no santuário de Deus e entendi e compreendi o destino dos ímpios. Ou seja, vale a pena permanecer fiel. Se você está em dúvida em relação ao que as pessoas estão pensando, aparentemente estão felizes, na verdade você vai observar lá na frente que é caminho de morte, caminho de derrota, se você andar fora daquilo que Deus planejou para você. Permaneça fiel, querido. Reverendo Júnior César, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Aqui um de nossos ouvintes diz aqui no nosso WhatsApp, 968038319,
Dizendo assim, concordo em número e grau com esse rapaz. Aí vocês vão dizer que a alegria do ímpio é momentânea. Termina ele dizendo, não é isto que vemos por aí. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Concordo, não é isso que a gente vê por aí mesmo, não. Realmente, tem pessoas que sofrem a vida inteira e tem gente que, embora haja errado, também vive bem a vida inteira. Essa é uma constatação. O problema, JR, é o triste hábito que a gente tem de comparar e avaliar a nossa trajetória a partir da trajetória do outro. Essa é a questão. Se a gente avalia a nossa vida, a nossa trajetória a partir da vida do nosso vizinho, já é o primeiro passo para a gente cair nas garras do orgulho, do ciúme, da inveja e da competitividade. É primeiro passo para isso acontecer. E aí a gente vê nesse meio do nosso ouvinte algumas situações que devem ser difíceis para ele reconhecer. Por exemplo, quando ele diz assim, a minha ex preferiu se casar com um cara que trai descaradamente, ou seja, quem é melhor? Eu sou melhor do que ele. E ela preferiu casar com outro. Olha o orgulho aí. Né? Então eu me considero melhor do que o outro. E olha aí a inveja. Sou melhor, mas ele tem uma coisa que eu não tenho. Né? Sem falar na questão aqui que ele também fala, ó, enquanto eu permaneço fiel a Deus, porém virgem e solteiro. Ou seja, ele vê alguém, como o pastor acabou de relacionar aqui, ele viu alguém que não faz a mesma coisa que ele e tem algo que para ele tem valor. Em razão dessa crise da alma que ele está vivenciando. Isso, a comparação entre trajetórias é muito complicado. A gente precisa entender que Deus, ele fez cada pessoa uma pessoa. Quando a gente fala em dons espirituais, habilidades, sei que esse não é o foco aqui, mas Deus distribui como ele quis. Deus, ele governa a nossa história como ele bem quer. Né? Então a gente não pode querer que a nossa trajetória seja igual a do outro. Nós somos pessoas diferentes. Essa comparação, ela tenta nos fazer cair nas garras do orgulho. O problema maior, só para concluir, pastor, rapidinho, o problema maior é quando a gente começa a fazer essa comparação e desejar o que o ímpio tem, como o irmão falou. O Salmo 37 é uma aula sobre isso. Né? Não te irrites por causa do ímpio que prospera no seu caminho. Se você considera que é passageiro, que não importa. O que importa é que você não pode olhar para a casa do vizinho e ficar invejando ele, principalmente se o que ele conseguir, se a grama dele for mais verde. Se o que ele conseguiu for a partir do mal, né? Até porque a fidelidade, esse jovem essa pessoa está na crise. E enquanto permanece na crise, ele está buscando uma ajuda. Eu acho que até um grito dele ao escrever isso aqui para a rádio. Eu quero dizer para você que está vivenciando esse mesmo problema que ele, permaneça fiel. Pensando em crise, hoje nós temos uma crise da ética contra a estética. Né? A estética é aquilo que é aparente, aquilo que se apresenta. Mas nem tudo que é estético está convergindo para o ético. O ético tem a ver com o certo e o errado, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E esse menino está aqui vivendo essa crise. Ele sabe o que é correto, ele tem a ideia de santidade, ele tem a ideia do que é a vontade de Deus, aí está aí a ética dele. O comportamento, ele entende que deve ser os valores do Senhor. Mas, por outro lado, ele está observando o estético. O que aparentemente para essa sociedade é muito normal, aparentemente está tudo certo, mas será que está? Baseado em quê? Baseado na vontade do Senhor? Então, assim, o justo tem o prazer. No quê? Na lei do Senhor. Isso deve ser prazeroso. Para você parece que está sugerindo algo que é uma pena. Penoso. Ouvinte dizendo aqui, JR, essa aparente felicidade agindo de forma errada é como um caminho bem asfaltado, ensolarado e bonito, mas no final do mesmo é como um dia cinzento que lhe deixa cego e um abismo está à sua frente. Há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final é caminho de morte. E o reverendo Zenóbio estava falando aqui sobre o Salmo 73, que é um salmo que eu gosto muito, é muito humano, é muito atual.
O Asaf também fala: eu me senti embrutecido e como um irracional. Ou seja, quando você começa a invejar a prosperidade do ímpio em detrimento da vida que Deus separou para você, você começa realmente a ficar embrutecido, né? Me diz uma coisa, a minha ex se casou com o cara que atrai descaradamente. Que felicidade há nisso. Os meus amigos transam antes do casamento. A outra engravidou sem ser casada. Só tragédia. Gente, aonde que está essa felicidade? Ele, pelo menos, está virgem, não está casado ainda. Deus tem o melhor para ele e vai chegar no tempo certo. Porque não é toda prosperidade que é sinal de aprovação de Deus. Eu lembro de uma passagem que tem Jesus trazendo como parábola. Jesus disse que tinha um fazendeiro muito rico. Ele faturou tanto naquele ano que ele fez mais celeiros para guardar os seus trigos, né? E depois ele diz, agora eu vou viver só do lucro, só vou viver para mim, não quero saber de mais nada. E uma voz soou dizendo, louco, nesta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Eu volto, Léa, para a sua palavra inicial e reflito o quanto os nossos púlpitos também não incentivam isso. É isso que eu falei aqui no início. Eu tenho um texto aqui de Jesus, um texto do ensinamento de Jesus, que está em Mateus capítulo 7, 13, 14. Você pode ler em casa, eu só vou citá-lo. Onde Jesus, ele fala sobre a porta estreita, a porta larga. E a gente percebe que tem muita gente querendo entrar nessa porta larga. Mais à frente, Jesus vai falar assim, olha, cuidado com os falsos profetas. Sabe por quê? Apesar desse texto estar dividido com subtítulos, ele é um único discurso. Ele tem uma linha coerente de pensamento que se acumulam. O que Jesus está dizendo é o seguinte, os falsos profetas estão apresentando para vocês portas largas, portas da facilidade. Olha, entre pela porta estreita, porque há coisas, há preço a se pagar para viver numa vida que agrada a Deus. Por que há esse preço? Porque dentro da realidade do mundo em que nós vivemos, distante de Deus, viver na vontade de Deus é pagar o preço, querido. A salvação é pela graça, o preço já foi pago pela salvação. Agora, a santidade, discipulado, tem preço, meu querido. Tem preço, querida. Pastor Fábio, a questão é que teve uma época da história onde se vendia indulgência no céu. Uhum. E aí se levou muita gente a caminhos errados. E hoje, não foi pior no céu, ainda... não, pastor. Foi para o céu. Para o céu, tá no correto. No céu não foi, não. E hoje nós estamos vivendo uma época pior, porque estão se vendendo as bênçãos aqui na terra. Está se vendendo o evangelho de se viver tudo aqui. Na verdade, a nossa pátria celestial, nós estamos nessa terra de forma passageira. Ouvinte dizendo, ele deveria estar alegre, pois Deus está livrando ele do pecado, JR. Ele está tão carnal que ele se perdeu. Ele perdeu aí essa perspectiva da ação de Deus na vida dele. JR diz aqui outro ouvinte, já pensou se Noé vivesse como seus vizinhos? É uma pergunta boa, hein, Leinha, não é? Dá até uma música, hein, ouvinte? Hein, Leia? Vamos fazer? Vamos fazer. Eu faço a letra. Eu faço a letra e você coloca o seu pagodinho. Leia, você é demais. Ouvinte aqui, dizendo que JR, eu creio que Deus tem um jeito diferente de tratar com cada um. Então, nesse caso, com os amigos dele, Deus trata com longevidade. Ele está dando corda para essas pessoas, mas chegará um tempo em que Deus vai dar um basta nessa situação, como está escrito nas escrituras, o salário do pecado é a morte, é que a pessoa quer que o outro receba o salário antes do tempo correto de receber o salário. É um tempo, minha gente. JR, é o que o nosso querido reverendo, deixa eu ver aqui, reverendo Fábio, né? Ele estava dizendo, é claro que a gente não está aqui nessa mesa para poder falar mal de ninguém, mas existem certas coisas que precisam ser pontuadas e denunciadas. Da década de 80 para cá, foram inseridos no Evangelho, nas pregações, uma maneira contrária de se viver.
Antigamente se pregava que tinha que morrer para servir a Cristo, para ir para o céu. Hoje, a gente está mais que vivo, querendo as coisas dessa terra. Está arriscado da trombeta tocar e muita gente ficar com o pé fincado na terra, de tão apaixonado que está. Eu fui cantar numa igreja e preguei também, e na hora de fazer o convite, chamei à frente quem queria ter uma vida de mais santidade com Deus, queria ter dons espirituais, queria ser batizado com o Espírito Santo, queria ganhar almas, enfim, fui falando das coisas maravilhosas do reino. Veio 3 ou 4 na frente. Quando eu disse assim, quem é que quer ganhar a casa própria, né? O carro novo, quem é que quer uma bicicleta, um jegue, quem é que quer? Gente, veio metade da igreja à frente. Leia, ninguém quer perder. No padrão do sucesso de hoje é só ganhar, mas o evangelho é perder. Mas pastor, quem é que está ensinando? Poucas igrejas estão ensinando que o evangelho é morte do eu. Pastora Leia, é renúncia, é cruz, gente. É por isso que se fala hoje que nós estamos precisando de uma nova reforma. Porque a porta, como o pastor Fábio colocou, ela não sofreu reforma. E nós estamos hoje vivenciando um evangelho diferente, que é o evangelho da cruz, que é o evangelho de renúncia, que é o evangelho que um jovem, quando está vivenciando isso, ele tinha que ter orgulho de dizer, olha, eu estou fiel ao Senhor. Aquelas pessoas que estão ali praticando isso que eu vejo, engravidando, desgraça, traumas emocionais, e possivelmente os frutos dessas pessoas não são frutos de arrependimento, e possivelmente nem são regenerados em Cristo. Por quê? Porque não tem frutos daqueles que são verdadeiramente filhos do Senhor. JR, fundamental para o nosso ouvinte aqui é ele ter uma visão certa de si mesmo, né? Então, assim, em vez de ficar só olhando pro terreno dos outros, ele precisa se voltar para si e começar a admitir algumas coisas que ele sente com Deus. Primeiro, dizer o que ele realmente sente. Porque uma coisa é ele mandar um e-mail pra gente falando como ele se sente. Outra coisa é ele se colocar diante de Deus em oração e dizer como ele realmente se sente. Porque a gente, às vezes, é ensinado a vida inteira a, na oração, usar aquelas palavras politicamente corretas com Deus, sem falar o que a gente realmente sente quando está sofrendo, quando se sente perdido, quando se sente injustiçado, né? A gente, às vezes, tem medo de dizer para Deus que se sente injustiçado, né? Dizer como o Jó estava tentando denunciar ali, ó, eu acho que esse raio era pro meu vizinho, mas caiu aqui, né? Então a gente precisa dizer para Deus o que a gente sente. Senhor, olha, eu sou fiel ao Senhor, sei que eu não deveria ser fiel para conquistar alguma coisa, mas o meu coração sente que o meu vizinho, ele tá sendo mais abençoado do que eu, e ele age errado. Aí o salmista, ele é claro quando ele diz no Salmo 37, né? Porque o Salmo 37 é um salmo em que parece que é uma conversa, Deus falando com ele, olha, você não tem que se irritar, né? Se você se sente perdido, o que você tem que fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Se você se sente cansado da vida, descansa no Senhor, né? Eu percebo, Júnior, que está faltando contentamento na vida. O apóstolo Paulo diz assim, sei viver na abastança, sei viver na escassez, posso todas as coisas. Me parece que há aqui, eu não sei qual é a idade desse rapaz, mas o que Deus programou está funcionando. A sexualidade faz parte, a sexualidade é bênção, a sexualidade é algo divino, é algo que Deus nos presenteou, mas ela tem um tempo certo. E me parece que essas coisas que hoje ele não pode desenvolver em função de uma vida correta, em função de valores, está deixando ele meio deprimido. Então, assim, querido, você precisa ter contentamento na vida. Há uma supervalorização da sexualidade, há uma banalização do sexo nos conceitos do nosso tempo. Será que você não está sendo influenciado por esses conceitos e não pela vontade do Senhor? É um resumo para o nosso ouvinte que nos acompanha e pede sempre um resumo de tudo que a gente vem aqui ouvindo. Nós ouvimos aqui de maneira clara que há tempo para todas as coisas. Também podemos observar que, na perspectiva dos nossos queridos debatedores, você recebeu livramento de Deus. Que graça há em viver o que a sua ex está vivendo. Pensa bem nesses processos todos que você discorreu aqui sobre relacionamentos frustrados, gente que não se valoriza, gente que não valoriza o próximo, gente que desrespeita, que desonra. Você sabe que as consequências que isso traz para a vida de cada indivíduo. Portanto, ouvinte,
Veja que apesar de todas as suas lutas, eu vejo que aqui os nossos debatedores identificaram isso mesmo. Você está numa luta, que a sua luta é digna, que o questionamento que você apresenta é um questionamento normal, você não é uma pessoa anormal. Você é um ser humano de carne e osso, mas também, por outro lado, viu que a gente valoriza aquilo que Deus dá e que muitas vezes, quando nós não recebemos aquilo que nós queremos, é porque Deus não quer que nós tenhamos aquilo. Por quê? Porque Ele tem algo diferente para nossa vida. É por isso que, como diz aquele profeta baiano, segura o tchan, amarra o tchan, expulsa o tchan. Entendeu? Aguenta aí, ouvinte, aguenta aí, hein? E aqui uma querida ouvinte dizendo o seguinte: JR, nesses dias me senti perdendo. Namorei, noivei e casei. Apresentei Jesus ao meu esposo, mas ele caiu no pecado com outra pessoa e nessa queda veio uma criança. Toda a família dele apoiou JR. E eles continuam apoiando essa amante. Sabe por quê? Porque ela deu um filho a ele e eu não. Mas ontem mesmo, Deus ministrou a minha vida através do louvor Memórias da Leinha Mendonça e me trouxe muito alívio. E ela diz aqui: obrigada, Leia. Oh, meu Deus, como é o nome dela? Não tem. Eu quero agradecer a Deus, sabe, pelas provações que eu passo, porque eu transformo minhas experiências, provações em canções. E as pessoas, quando ouvem, se identificam. E Deus cura, sara, restaura nesses momentos. E a minha palavra para ela é: existem coisas que acontecem na nossa vida que não depende mais de nós, né? Então a gente tem que ouvir a voz de Deus, se apegar com Deus, pegar as armas do Senhor e guerrear e ir para frente. E parar de ficar chorando o que aconteceu no passado, né? Você tem todo o direito de tomar as suas decisões, você está respaldada pela palavra de Deus, mas pense bem antes de qualquer atitude, mas viva o melhor de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Alô, JR, alô, amigo do debate, bom dia. Aqui quem vos fala é o obreiro Albino, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Uma Nova História, pastor Adriano Dantas, em Ricardo de Albuquerque. Eu queria dizer que o debate tem somado muito na minha vida, tem edificado muito a minha fé, com a vasta sabedoria sua, JR, e dos amados companheiros convidados, pastores aí que tem somado aí com a sua ampla sabedoria, passando para nós vários conceitos a respeito da nossa vida como cristão na sociedade. Que Deus abençoe o debate, que continue abençoando a sua vida, J.R. Vargas. Ei, meu querido Albino, muito obrigado, meu irmão. Você tem uma palavra de encorajamento, você tem uma palavra forte, abençoadora. Muito obrigado, meu querido. Em nome de toda a nossa equipe aqui, nós só podemos reafirmar: louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer que eu fique rico, gente. Essa foi a desculpa que o americano John Michael, tem nome de rico, John Michael, deu por ter roubado o pastor Zenóbio, 7 bilhões de dólares. Que coisa maravilhosa, hein? Hein? É muita coisa, né? Não, sei gente? Nem como é que conta isso. Em transferências fraudulentas, John criou um esquema para conseguir dinheiro e pagar uma dívida com o governo federal. Segundo os investigadores, ele disse: Jesus quer que todos sejam ricos. E com o esquema criminoso iria conseguir obter a riqueza que Jesus criou para ele e que pertencia a ele. Muitos fazem referência ao que a Bíblia diz em Isaías sobre comer o melhor desta terra. Então, vai comer bastante. Quanto é que mesmo, Pedro, falei? 7 bilhões, vai virar uma bolota, pelo amor de Deus, rapaz. O que são as riquezas de acordo com a Bíblia? Que tipo de prosperidade o Filho de Deus pode esperar? Eu pergunto a vocês são o pastor mais antigo aqui nessa mesa, certamente é o pastor Zenóbio. Os restos, todos jovens, Leinha mais nova aqui entre nós, eu logo após ela. Agora, parece que houve há alguns anos, você que conhecedor do meio político,
alguns deputados um deputado que ganhou na loteria, que tinha não sorte, foi? que Deus ajudava, o ajudava. Que ele ganhava na loteria, ganhou na loteria várias vezes, não foi no isso? mês ganhou 20 e poucas vezes. Aí perguntaram como é que pode, ele foi Deus, sortudo mesmo. JR, eu me reporto a essa, quando uma pessoa fala isso aqui, usando o nome de Jesus, me veio a lembrança aqui, a tentação de Satanás com Jesus, quando ele chegou: olha, se você se curvar diante de mim, te darei todas essas riquezas desse mundo. E Jesus, de forma muito sábia, nem só de pão viverá o homem. Na verdade, a gente observa que ele está falando de dinheiro como se isso fosse tão pleno. As riquezas desse mundo, 7 bilhões, para ele é muito, para mim também é muito, mas nada se compara, né, à plenitude de nós estarmos hoje vivenciando alegres. De repente eu não tenho 7 bilhões, porque eu não tenho realmente, mas eu posso dizer a você, JR, eu sou uma pessoa plena em Deus, feliz, aprendendo a me contentar com aquilo que o Senhor tem me dado. E vou dizer para você, isso aqui, esse cara é um grande ladrão, está usando o nome de Deus, debochando, e de forma muito criativa criou um mecanismo para lesar as pessoas, que para ele que vem aí a justiça dos homens e que ele fique 7 bilhões de anos preso pagando por isso, porque está lesando pessoas. 7 bilhões? O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus, e reino é governo do Senhor sobre os nossos relacionamentos. Então é relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Isso é reino. Isso é um reino. A gente olha para a figura lá medieval, da antiguidade, é essa relação. E aí Jesus se apodera de uma palavra que é muito natural nossa para aplicar o que é que Deus veio fazer. Veio restaurar o nosso relacionamento com o rei e restaurar o nosso relacionamento com o próximo. Nesse reino, Paulo diz, o reino de Deus é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. Não existe justiça num reino onde uns estão enriquecendo e outros estão numa condição de ser miserável. Esse padrão de riqueza, onde uns acumulam muito e outros não têm o que comer, é um padrão que está muito distante do que é o reino de Deus. A questão de riqueza e pobreza na Bíblia, conceituar é muito relativo, né? Mas assim, eu gostaria de falar só sobre o que é ser rico, né? O que eu entendo como ser rico biblicamente. E aí, para falar sobre o que é ser rico, eu preciso definir um tipo de pobre na Bíblia, que é o pobre que Jesus diz que é bem-aventurado, porque dele é o reino dos céus. Então, bem-aventurado é aquele que se considera dependente de Deus. Bem-aventurado o pobre de espírito, o humilde de espírito. Ele sabe que depende de Deus para tudo, né? E a verdadeira riqueza está aí. Porque você pode acumular bens materiais, mas se você não reconhece que depende de Deus, você é um miserável. Você é alguém que está caminhando para a morte, né? Então, eu quero que a gente entenda essa questão de ser rico, né? Tem gente que não tem absolutamente nada materialmente falando, mas é extremamente rico, porque reconhece que o pouco que tem foi dado por Deus e é mantido, sustentado por Deus. Isso passa pelo que o pastor Fábio chamou de contentamento, né? De reconhecer que tudo que você tem vem do próprio Deus, né? E aí eu não entro nessa questão de ser rico ou de ser pobre. Eu acho que você buscar riqueza, né, não é o melhor caminho. O melhor caminho é você buscar esse tipo de pobreza, Pastor que você Júnior, depende de Deus. A Bíblia, inclusive, aponta a questão da riqueza, da forma como colocada, como um Deus, né? Mamon. E as pessoas hoje estão cultuando esse Deus. Como a pastora Léa colocou: louco, se te pedir esta noite a tua alma, o que tem para o Senhor? Então as pessoas estão botando a sua fé, né, vamos dizer assim, em tesouro, em riqueza, e na verdade esquecendo que mais precioso do que isso é depositar toda a nossa vida, a nossa confiança no Deus único Salvador da nossa vida, porque a nossa vida com Ele, Ele mesmo disse que no céu teremos o que? Moradas eternas, e o que Ele tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouviram aquilo que Deus tem preparado para você, ouvinte, porque ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, aprender a viver na graça do Senhor, confiando aquilo que você tem, que é mais importante, o seu dia, acordar de manhã e dizer: Senhor, abençoa o meu trabalho, fruto da minha mão, aquilo que eu vou fazer, que o Senhor venha com a graça, com o conhecimento. Isso é algo maravilhoso e diariamente o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas. É admirável ver uma pessoa que errou, que se arrependeu, que teve um encontro com Jesus Cristo e confessa os seus pecados. E é impressionante ver uma pessoa que não se arrependeu,
que não confessou a Cristo, mas usa o nome de Cristo como se assim pudesse. É só uma ilustração de uma realidade norte-americana, mas que poderia ser aplicada a diversas pessoas que cometem grandes ou pequenos delitos. Nessa onda em que o Estado do Espírito Santo esteve mergulhado de vários saques a lojas, enfim, supermercados, padarias, açougue. Imagina um cara saindo com, agora vou levar o filé para casa. Nossa. Você imagina que pode ser que no momento daquele alguém tenha passado na frente disso aqui, vai ficar bom lá na igreja, esse equipamento de som aqui. Imagino que não. Não, né? Claro que não. De jeito nenhum. Vê se alguém ia fazer isso. E aí, minha gente, eu tô impressionado aqui, mais uma vez impressionado, bater numa tecla que todos vocês já conhecem, para muita gente é uma palavra que não tem resultado algum, mas eu vou insistir. Uma pessoa morreu, 7 ficaram feridas numa briga envolvendo torcedores antes da partida entre Flamengo e Botafogo ontem aqui no Rio. Todo mundo sabe que essas brigas, se não sabe, vai tomar conhecimento agora, que essas brigas são agendadas, né? Essas brigas são programadas, não acontece assim, o cara não tem, vou matar aquele cara ali. Essas são brigas alimentadas por torcedores que, na verdade, para muitas pessoas, eles torcem por um time, mas não podem ser colocados na categoria de torcedores. E eu queria ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores sobre esse assunto. Por quê? Porque essa é uma questão que empolga. Uma pessoa mais jovem, ou uma pessoa menos jovem, mais imatura, ela pode se empolgar com essa história e quebrar o outro. Nós vamos quebrar o outro, vamos tombar o outro, não vai ficar ninguém aqui. É uma coisa que você para imaginar, que você tá lá com a sua filha no seu colo, indo pro estádio, com a camisa do seu clube, que já é, para muita gente, já é uma coisa que não deve, mas enfim, a decisão de cada um, mas vai impedindo as pessoas de terem esse tipo de harmonia por conta de coisas como essas aqui. Não são torcedores. Eu concordo com você, JR, não são torcedores. O torcedor é aquele que vai pro estádio assistir a partida de futebol, é aquele que leva a sua família, é aquele que se alegra com gol, é aquele que se entristece quando toma o gol e acabou a partida e ficou nisso. E no dia seguinte vai comemorar, vai brincar com um colega e vai ficar nisso. É saudável essa brincadeira. Esses não são torcedores, são bandidos. São bandidos com camisas de clubes. Essa situação tem se repetido, infelizmente, em algumas torcidas. Isso tem que ser banido do futebol. Pessoas como essa têm que ser proibidas de entrar no estádio de futebol. Por quê? Porque as crianças, as famílias, como o JR colocou aqui, o pastor Fábio, elas têm aquele medo de ir ao estádio. O Rio de Janeiro teve uma medida muito correta, que é colocar o juizado especial criminal dentro do Maracanã, para que esses pequenos delitos fossem rapidamente as pessoas presas e julgadas com a celeridade da justiça. Então você que é torcedor, que por acaso nutre esse sentimento de violência, achando que você vai justificar o seu time agredindo uma outra pessoa, ela tem o direito de escolher. O esporte é algo saudável, é uma coisa tão bacana que une as pessoas. O negócio da massa, gente, é multidão. Multidão não tem raciocínio. Multidão, um grita, outros vão atrás e fazem as coisas, extrapolam ali toda a lógica do respeito, do cuidado, da coisa pública, até com os espaços públicos. É algo assim que não passa pelo campo do raciocínio, porque se a gente identificar que não, é raciocinado sim, isso é fruto de um planejamento, o camarada faz, isso é criminoso, é um criminoso vestido com a camisa de um clube, membro de uma torcida organizada, não é isso? Eu ouvi, JR, que quem vai para o estádio, a grande maioria vai para não brigar. Isso foi uma estatística. A grande maioria vai para não brigar. Há um percentual pequeno de pessoas que podem brigar. E existe um percentual muito menor de gente que vai para brigar. Esse especialista que estava comentando, ele disse que lá na Inglaterra, e lá tinha os hooligans, eu acho que é essa a pronúncia. Hooligans. A Inglaterra teve que tomar medidas
extremas, porque as situações eram extremas. E para cada torcida, para cada clube, eles têm um oficial de justiça que monitora, que fica sabendo dessas brigas que são marcadas. Essa briga foi marcada, JR. Aí eu sei que a gente está numa crise de segurança, mas essas brigas são previstas. Pastor Fábio, hoje existe o Estatuto do Torcedor, uma legislação importante que regula essa questão da segurança, das regras, e como você colocou no final da sua fala, a questão do aproveitamento de uma crise institucional, onde houve uma redução de policiamento, e aí o meio da polícia averiguar e antecipar, isso acabou não acontecendo. O importante é que nós temos legislação para isso. São Paulo, em razão das violência, tomaram certas medidas que o Rio implementou. Esperamos que isso não aconteça mais no Rio de Janeiro, porque existe o juizado especial criminal que atua. O problema é que no Engenhão não teve isso, onde o Ministério Público está lá, a polícia, e essas pessoas são bandidos que têm que ser presos de imediato. Foi anunciado que haveria um controle sobre esse assunto. O jogo foi autorizado. Para o jogo ser autorizado, a autoridade que autoriza isso assumiu essa responsabilidade, mas de uma certa forma responsabilizar a polícia somente, né? É dizer que quem fez não, entendeu? Não é tão ruim sim, assim, quer dizer, esse outro lado da história, a polícia tem feito aí um esforço gigantesco para conter isso tudo. Entendo a palavra do senhor, pastor, e o senhor traz uma palavra lúcida sobre esse tema. É uma questão muito ampla e é um problema, assim, dos mais graves. Juliano Medeiros. Em relação a essa questão da segurança, até por conta de todo esse protesto que acontece em frente aos batalhões, a Polícia Militar precisou tirar os homens que estavam em patrulhamento na Zona Sul e transferi-los para a região do Engenhão, e, segundo relatos, o número seria até um pouco menor do que normalmente para um nível de jogo como é Flamengo e Botafogo. Em relação a essa briga de torcedores, a gente tem aqui uma informação de que o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, vai proibir o Flamengo de jogar no estádio, uma decisão que ele teria tomado agora de manhã. Essa decisão foi revelada a alguns interlocutores e deve ser formalizada em uma reunião da diretoria a ser realizada hoje à tarde. A CBF e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, ainda de acordo com o presidente do Botafogo, devem ser avisadas amanhã desta decisão, portanto, de proibir jogos do Flamengo contra o Botafogo e contra qualquer outro time no estádio do Engenhão. E para a gente atualizar as informações, a vítima fatal dessa briga, o nome dele é Diego Silva dos Santos, 28 anos. A família está nesse momento no IML, mas não quis conversar com a imprensa, entrou em silêncio, disse que deve se pronunciar sobre a morte dele depois de conversar com o pessoal ali dentro do Instituto Médico Legal. Foram mais 7 feridos, 4 liberados, 3 permanecem internados, um deles em estado grave. O Rio sempre foi conhecido como um estado, uma cidade, mas um estado que acolhe torcedores de todos os lugares do Brasil e do mundo, até por conta do grande estádio que reflete essa grandiosidade do nosso estado, que é o Maracanã. Embora ele esteja sendo absolutamente destruído nos últimos tempos agora, depenado, é impressionante o estado de degradação que se encontra hoje o estádio Mário Filho, o famoso Maracanã. Mas a questão é que situações como essas promovem um decréscimo do número de pessoas que querem estar lá. Pensa bem, olha os riscos que estão envolvidos nessa história toda, fica todo mundo assustado. A Ilha do Governador se manifesta hoje, através da sua associação de moradores, enfim, não sei se é uma, se são vários, sobre os riscos que eles creem que estão correndo no momento em que o Flamengo passará a utilizar o estádio lá. Então você observa que não é assim, que bom que vem gente pra cá. Os comerciantes não estão dizendo assim, que bom que vai aumentar o número de clientes aqui. O que está acontecendo lá é o que acontece em todo lugar que tem um estádio, diz assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Então hoje, uma família sofre. É mais uma. Tem uma família de um torcedor, se não me engano, do Fluminense, que está em estado grave já há algum tempo. Apanhou com barra de ferro. Quantas outras histórias você, ouvinte, conhece e alguns eventualmente já viram? Eu queria dar uma palavra agora para quem faz parte disso. Dizer para você o seguinte, você hoje botou a cabeça no lugar e disse, meu Deus do céu, isso não está certo. Deus está trazendo à sua mente que isso não está certo. A consideração não deve ser
apontada para nenhum dos nossos debatedores, mas uma ação de Deus na sua vida para dizer a você: para com isso. Esta não é a maneira mais adequada de torcer. Existem outras formas de vibrar pelo seu time. Cuidado com o tipo de companhia que você anda. A Bíblia é clara. As más conversações corrompem os bons costumes. Você não era disso. Você não era disso. De repente você começa a agir igual a pessoas que você no passado condenava. Más conversações corrompem os bons costumes. Abra o seu entendimento para compreender todas essas questões tristes e sofridas que estão diante dos nossos olhos nos nossos noticiários do dia. Conquistou meu coração. 93 FM. Alô, meu nome é Rosana, sou da Igreja Ministério Parada de Lucas, do Parque Estrela. O debate tem falado muito ao meu coração, eu tenho aprendido muito com vocês. JR, até o dia de hoje, que eu ouvi o seu testemunho a fundo, eu estou completamente impactada. Só em pensar eu me arrepio, em saber da grande obra que o Senhor fez e continua fazendo sobre a sua vida. Você é um pastor abençoado por Deus, e todos os debatedores que estão com você são uma bênção nas nossas vidas e ficam na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, minha querida irmã. Deus te abençoe muito, Rosana. Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus. Louvado seja o nome do Senhor. É só confiar, acreditar numa saída. Deus sempre tem o melhor pra minha vida. Não há barreira que possa parar o meu objetivo. Quando tô na batalha, não paro, prossigo. Quem é que pode me separar desse grande amor que me alcançou e me deu força pra combater a dor? E nessa caminhada tem muito pra acontecer. A gente segue acreditando, esperando por um mover. Quem sabe e já viu, já provou desse poder, nunca vai desanimar. 11h57 aqui na 93 FM, minha gente. É muito bom nós estarmos juntos. Quero agradecer aqui o carinho, tem que estar acompanhando a gente pelo Facebook aqui, a Monique, a Alessandra, a Marcela, a Cláudia, a Janaína, Rebeca, Ledina, Patrick, Deus abençoe vocês, muito obrigado aqui pelo carinho da sua audiência, participação com a gente também aqui no nosso Facebook da 93 FM, com a foto de 3 dos 4 queridos debatedores hoje acompanhando a gente aqui no nosso estúdio. Muito obrigado pela presença de cada um. Tem mais um tema aqui, mas o tempo correu, nós embarcamos aqui nesses assuntos. Vou deixar esse tema aqui, Marcela, para amanhã, viu? Esse tema aqui nós vamos estar discutindo amanhã. As igrejas que dariam o melhor testemunho de Cristo estivessem abertas e não fechadas a maior parte do tempo. É uma pesquisa, gente, é um estudo realizado pelo Centro de Teologia da Comunidade do Reino Unido. Tá bom, Marcela? Combinado, JR. Amanhã, então, a gente trata esse tema sobre a pesquisa. Nós perguntamos se alguma vez os nossos ouvintes já questionaram por que pessoas que levam a vida errada se dão bem. 91% deles disseram que já questionaram. Olha, isso. Marcelo, deixa eu dar uma informação aqui, é bom que você nos acompanhe aí de onde você está também. O seguinte, um ouvinte nosso está dizendo que é uma ouvinte dizendo que o Diego dos Santos, isso, né? O Diego dos Santos, que foi morto ontem, exatamente sobre quem nós estamos discutindo aqui agora, esse assunto. Ele era padrinho de casamento dele, né? Era um evangelista, ele está dizendo isso aqui. Estamos acabados com essa violência. Ele evangelizava em presídios, Boca de Fumo, também lá na comunidade de Mutuapira, em São Gonçalo. Ele era da igreja. Tá dando aqui a igreja, né? Eu quero agradecer aqui o ouvinte. Tá dizendo que ele era um apaixonado pelo Botafogo. É um relato, o ouvinte, se quiser nos encaminhar mais informações aqui, nós podemos interagir sobre esse assunto, enfim, uma palavra de carinho aqui aos pais dele, à família, portanto, gente que está acompanhando a gente aqui, gente com a gente. Você entendeu? Você imagina que a gente tá falando aqui sobre um caso do dia de hoje, uma realidade cruel, que nós estamos batendo nessa tecla, dizendo da dificuldade, da luta, desafiando a quem está inserido nisso a pular fora, e sem saber que esse rapaz
o rapaz que foi vítima dessa história, que foi alvejado, Diego dos Santos, segundo o nossa ouvinte aqui, de quem ele era muito próximo, inclusive, padrinho de casamento dela, era um homem de Deus, um evangelista, que evangelizava em presídio, boca de fumo, evangelizava em um lugar que é difícil. Fica aqui a nossa palavra, querido ouvinte, de carinho a você, e eu gostaria de pedir a você que estendesse essa palavra à família, para que de alguma forma eles saibam que serão alvos da nossa oração hoje aqui, e milhares de pessoas no Brasil e no mundo estarão orando. Botafoguenses e flamenguistas estarão orando pela vida da família, pedindo o consolo, o conforto de todos aqueles que estão inseridos nesse momento triste e sofrido. Deus abençoe muito a vocês. Destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Se você já tá cansado e pensa em desistir, nem chegou no meio do caminho do que está por vir, não sabe que no final da luta vem a vitória, que tudo nessa vida é difícil, mas chega difícil, a hora, né, gente? É onde difícil. tudo Eu agradecer aqui o pastor Fábio Nunes. Pastor, obrigado, um abraço, querido. Deus abençoe. Eu que agradeço, Jodé, poder estar aqui. É claro que a gente fica com a voz embargada diante dessas circunstâncias. E fica aí o meu pedido ao Senhor Deus, que nos ajude a lidar com essas situações e que isso acabe, é o nosso clamor. É verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pastor Carlos Roberto Henrique, o Carlinhos, meu cunhado, me acompanhando lá de São Paulo. Alô, Renatinha, Poliana, alô, Tiagão, Deus abençoe. Alô, Mel, Deus abençoe. Pastor Júnior César, obrigado, irmão. Obrigado, JR, um abraço a todos os ouvintes. Eu lamento profundamente, JR, que o pecado faça com que o homem tome atitude como essa e que impeça também as nossas autoridades de ter uma atitude mais correta com a população do nosso estado, do nosso país. Obrigado, pastor Zenóbio. Um abraço, irmão. Querido, é um tema lamentável essa questão do falecimento, JR, do Diego, que a sociedade possa refletir e tomar medidas concretas para que isso jamais venha a acontecer. Eu queria deixar um abraço aqui pro meu amigo pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Werliana, lá em Parque Nazaré, Duque de Caxias. Maravilha, um grande abraço para ele. Querida Leinha Mendonça, Deus abençoe, Leinha. Amém, eu quero inclusive mandar um beijo pro Cleiton Martins, nosso produtor. Ele está trabalhando agora no estúdio aqui na MK e eu fiquei de mandar esse abraço para ele. Gostei do nosso, eu tô incluído? É nosso porque ele faz o trabalho de muitos cantores, inclusive está fazendo agora a produção do CD da Flor de Lis. Mas eu achei que você estava me incluindo nesse nosso porque você me chamou para cantar. Eu tô acreditando. Uma música que você vai escrever. Eu tô acreditando que muito em breve nós vamos ter aí o pagodinho do JR. MK vai ser despertada para isso. Não sabe como tá Pagodinho. Vem aí, é um bom nome, hein? Quem pensou nisso? É um nome diferente, né? Não esquece de mim não, tá? Leinha. Tamo junto, Leinha. Compositora junto. Ô, Leia, agora você tá recebendo aqui, nós estamos recebendo, mas você é especial. Oh, meu Deus. Conta pra gente, Leinha. Eu fui cantar, agora que eu tô lembrando, eu fui cantar, acho que foi quinta-feira, no aniversário de ministério da pastora Helena Raquel e do pastor Eduardo Gonçalves. E ele é de lá, né? E a gente vai cantar e ele canta todas as músicas juntos. E é uma alegria esse menino. Ele vê a gente, ele abraça. Olha a florzinha que ele trouxe pra mim. É o Pedro. Fala, Pedro! Alô, pessoal de 93. Aqui quem fala é o Pedro. Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra Marcela, pra todo mundo de Figueira. E pro JR Vaga, que tá animando todo mundo na 93. Entendeu? É isso aí, Pedro. Gostei, Pedro. Maravilha, Pedro. Obrigado. Agora, com mais um debate, eu quero prestar muita atenção, que agora é hora de falar com os pessoais. Olha aí, rapaz. Inclusive, ele canta uma canção comigo, Eu Mato Esse Gigante. Vamos cantar um pedacinho? Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do Deus vivo, declaro a planeta do inferno e a expulsação dos seus processos contra mim.
Quem pensou que ia celebrar minha derrota vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. É isso aí, gente. Essa música que eu tô ouvindo é da minha amiga carinhosa, que está sempre cantando as músicas dela para derrotar o malvado gigante que está vencido em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. É isso aí, Pedro. Você é uma bênção, tá? Beijinho pra você. Ah, você é muito linda. E todo mundo aqui é da 93. Agora, você vai ver agora todo mundo falando sobre Deus e sua vida. Olha aí. Obrigado, Pedro, pela sua presença, pela sua palavra e por ter cantado na 93 FM, hein, Pedro? Ao lado da Leinha Mendonça. Eu gosto muito da Leia Mendonça. Ela é minha amiga favorita da 93. Maravilha. Deus abençoe. Vamos orar juntos, vamos agradecer a Deus por esse carinho, pela essa bênção, essa graça divina. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. A luta não é fácil. Nós devemos chorar com os que choram, devemos nos alegrar com os que se alegram. Vamos orar pela cura dos enfermos, vamos orar pelo consolo aos corações enlutados. Vou pedir para Leinha orar conosco agora, apresentando todos esses temas diante de Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por mais esta manhã e pela oportunidade de ajudarmos as pessoas no seu entendimento, no seu relacionamento com Deus. As fatalidades acontecem e nem sempre o Senhor vai nos livrar delas, mas o Senhor está conosco em todos os momentos. Nada pode frustrar o nosso relacionamento contigo. Nosso coração está triste pelas coisas que aconteceram. As pessoas saem de casa para se divertir e acabam perdendo seus entes queridos. Senhor, nos cerca com muralha de fogo. Tenha misericórdia de nós, bem como essas pessoas que estão sentindo dificuldade de caminhar contigo e não sabem que precisamos mortificar a carne. Nos ajuda, Senhor, a dizer não para nós mesmos e que tenhamos o restante de tarde abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu mato esse gigante hoje aqui. Hoje arranco minha casa das mãos deste Golias, pois na minha família ninguém se perderá. Não sou de correr da guerra, já vivi momentos piores. Posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do teu filho, declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou que ia celebrar minha derrota vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. Quanto maior o gigante. Você acabou de ouvir Debate 93.